Bom dia, mais um de grão em grão às 9 horas da manhã no canal do YouTube da Liberta Investimentos, onde a gente tenta aproximar o campo para vocês que não conhecem o agronegócio e também para investidores que queiram ter alguma oportunidade de investir neste mercado. Então daqui a gente fala de tudo, um pouco, e se você quiser se aprofundar, aqui embaixo tem um link da Liberta, você entra em contato com um dos nossos assessores, tá certo? Que a gente abre um caminho, um novo mundo para vocês no mercado dos agronegócios, tá ok? Bom, hoje a gente tem um bate-papo aqui com o Denis, né? E a gente vai levar o caminho, já está aqui a imagem aqui atrás, né? No sucroalcooleiro aqui, vamos ver, conhecer. Denis vai se apresentar aqui para nós, tá? Para a gente conhecer melhor, é a primeira vez que ele vem aqui. Muito obrigado por ter vindo, por ter aberto um espaço na tua agenda e estar batendo um papo com a gente aqui. Denis, contigo. Bom dia a todos, obrigado Guto, agradeço a Liberta aí também pelo convite, um prazer poder participar, poder falar um pouco do setor. Eu sou Denis Arroio, eu sou hoje diretor executivo da Orplana. A Orplana é uma organização das associações dos produtores de cana do Brasil. Nós temos aqui mais de 32 associações, com mais de 15 mil produtores, que representam aí em torno de 60, 70 milhões de toneladas de cana. É um número bastante forte e expressivo aí que estou representando aqui hoje, tenho essa responsabilidade. Vim de um grupo sucroenergético, minha última experiência, onde um foco era bastante grande de produção de cana via produtores, ali na região de Lençóis Paulista. E antes disso eu tive uma vivência forte no mercado de nutrição animal também. Então, eu sou um cara do agro já tem algum tempo aí. Tá certo, tá bem enfronhado dentro desse mercado todo. E 2020 foi um ano extremamente desafiador, né? Um ano difícil, né? Um ano aí que todo mundo passou por situações inusitadas. Como refletiu, já que vocês têm aí expressiva, né? Conjunto de produtores na sua organização. Como é que foi enfrentar um ano tão difícil desse, pois a gente teve uma redução de consumo de combustível, né? Ao mesmo tempo a gente teve um aumento de uso de álcool gel, etc. Isso compensou uma coisa ou outra. O açúcar, né? A Índia aí parece que teve uma quebra na produção, também ajudou um pouco na exportação, nos preços para exportar o açúcar. Como foi atravessar o ano de 2020 para esse setor em particular? Olha, a gente costuma dizer aqui, o produtor de cana, que não tem uma safra igual a outra, né? Nem contínua, nem salteada. Né? E essa aqui se mostrou bastante especial, com certeza. Né? Nós, tirando todo o contexto particular de vida, né? Do que todos foram acometidos com a questão de Covid, mas em março o impacto primeiro no setor foi muito grande, um susto muito grande, um medo muito grande do que isso ia acontecer. Quando a situação de lockdown é colocada, aí paramos de circular, o mercado de etanol travou, e aí o ponto de interrogação foi gigantesco numa safra que se tinha um otimismo razoável sobre ela. Porém, dentro da flexibilidade que as usinas têm, né, com a cana-de-açúcar produzir ali entre 60% e 40% ou de açúcar ou de álcool, né, fazer esse jogo, o mercado de açúcar foi um mercado que surpreendeu positivamente rápido. O Brasil cresceu muito em termos de exportação, para você ter uma ideia, o aumento da exportação passou de 119% de açúcar, né, a produção subiu 44% de açúcar em relação ao ano passado. Então, assim, o mercado de açúcar bombou para a gente aqui, muito também em função do câmbio, né, o Brasil teve uma desvalorização e com isso o Brasil ficou barato, né? Eu participo de um fórum mundial entre cana-de-açúcar e beterraba e o mundo reclamou do câmbio no Brasil na última reunião que eu tive, né? O maior problema Está muito barato, não? O Brasil está muito barato. Exatamente. Então isso impulsionou que mais de 60% da cana fosse destinada aí para açúcar e principalmente exportação, e isso para nós foi uma salvação de primeiro impacto. Mas logo em seguida, com o lockdown sendo, né, diminuído, o entendimento da pandemia, as fases aí colocadas de maior circulação, menor circulação, o consumo de etanol, principalmente anidro, ele voltou bastante forte, né, os aumentos de combustível, de gasolina,
essa paridade trouxe novamente o consumo para um nível mais alto. O hidratado é que a gente acabou ficando um pouco mais baixo, mas em termos de estoque nós estamos passando muito baixo de qualquer forma. Então, assim, o açúcar enxuga, a inteligência desse mercado com açúcar e etanol, desde a criação do carro flex, ela traz essa força, né? Uma diversificação inteligente aí que se a gente tivesse só no etanol, tenho certeza que talvez a gente não tivesse nem tendo essa conversa aqui. O setor podia ter realmente acabado aí em 6 meses, mas com essa questão de exportação foi super importante para nós. Em termos de safra, foi uma safra muito rápida, né? Ela foi muito seca. Então, a safra andou muito rápido, o setor não parou, né? A gente tem aquela frase, né, já no slogan do agro não para, o setor de cana não só não parou, como andou muito rápido. Um ATR, né, o açúcar na cana, foi muito concentrado com isso, porque para o teu público aí entender, né, principalmente para quem está investindo, fundamento é importante nisso, né? Vamos fazer uma explicação, porque nem todo mundo que acompanha entende o agro, né? A colheita da cana, normalmente, aí fim de abril, início de maio, até novembro, né? Andou esticando, né? Isso até andou esticando um pouquinho. Ela é muito limitada pela questão climática, né? De chuvas ou não chuvas, né? A máquina não roda quando está muito molhado, você tem condição de pisoteio dessa lavoura e tal, né? A cana a gente planta, a cana hoje é 1 ano e meio aí para colher o primeiro corte. Sim. Dependendo da região, ela vai de 4 a 8 cortes, né? Depende aí da qualidade da terra, tratos culturais e tudo. Exato. E a cana, ela não é só peso, né? Não é só corte e pesa o caminhão, como seria um milho, uma soja, né? Você também tira o BRICS dela, né? Acho que não é mais BRICS, o ATR, né? O açúcar. ATR hoje, né? Eu acho que mudou a conta, né? O meu tempo era BRICS, né? Eu sou meio antigo. Ainda olhamos o BRICS, sim. Ainda olha o BRICS. E isso aí, esse ATR, né? Que é a quantidade de açúcar que a gente consegue converter em etanol ou em açúcar, né, que está ali na cana, ela dá um plus ou não ao preço da tonelada, né? Exato. Se é um ano muito chuvoso, a gente tem o quê? A gente tem uma tonelagem alta porque a cana tem muita água, né? Perfeito. Se a gente tem um ano muito seco, você tem uma tonelagem menor, mas você tem um açúcar maior e você acaba convertendo isso em preço, porque você moe menos cana, mas produz muito mais etanol ou açúcar, né? Então, é só para a gente dar aí uma clareada, senão Perfeito. passa meio batido. O ATR é o açúcar total recuperado, né? O que você consegue extrair da cana, né? É isso que vale, na verdade, quando a gente olha por produção, o que vale é a quantidade de açúcar produzido por hectare, né? Então, a faixa ali, nós temos ficado em torno de 80 toneladas de cana por hectare, o quilos de ATR por tonelada de cana tem ficado numa faixa de 145, isso vai gerar aí essa massa de açúcar gerada por área, que é o que é relevante, que é a nossa moeda no setor, né? Ele passou bastante concentrado esse ano nessa questão que você falou de seca, a cana ela se estressa e com isso ela produz mais açúcar, né, além de tudo. Então, em termos de produção, foi um ano bom de produtividade por hectare, e com um preço que surpreendeu positivamente, né? Nós vamos fechar uma safra num nível de preço bastante bom. Então, do que eu olhei no começo da safra para o final, ela foi surpreendentemente positiva, né? Para o setor como um todo, né? E, tanto em bagaço, em energia, eu acho que o setor ele teve uma conjuntura que dificilmente acontece de tantos pontos positivos. E quando a gente vira a página e olha para esse ano que está começando, né? A nossa safra termina em março, para quem também não sabe, né? É de março a abril, o nosso ano safra, ele já começa a sinalizar uma safra que pode ser um pouco menor em volume, né? A cana, para quem não sabe, esse preço desse ano está sendo bastante atrativo, mas os custos subiram bastante também, quando a gente olha em dólar, muita coisa a gente compra importado, os insumos, né? O diesel foi bastante impactado esse ano também em preço, então ele é um insumo importante para nós. Então, com isso, em termos de margem, há uma melhoria de margem, mas não muito expressiva. E a cana vem competindo muito com outras culturas, né, em termos de produção. E a soja, hoje no Brasil, é uma cultura que vem avançando bastante. Então, nós temos uma redução já hoje no estado de São Paulo, para você ter uma ideia, algo muito novo, de área de cana por soja, né? O pessoal que fazia como rotação de cultura
Porque a cana, para quem não sabe, como a gente estava falando, né, eu planto 20% da área de cana todo ano, eu vou renovando, naquela tua conta que você falou, né, de cortar 6, 7 cortes ali, nesses 20% que eu vou plantar, eu plantava soja para fazer uma rotação de cultura, uma melhoria, e fazia algum resultado. Hoje eu estou fazendo muito resultado na soja. Pra você ter uma ideia, tem regiões que estão ficando aí um resultado de R$4.000 por hectare. E na cana eu estou ali num break-even passando um pouco para R$200, R$300 por hectare. Então, alguns produtores... Que preço que está hoje, o ATR hoje? Que preço que está... O ATR está fechando na faixa de um 0,74, mais ou menos isso. A cana vai dar uma cana mais ou menos de R$100. Aí vou arredondar aqui para a gente pela média. Tá, pela média, R$100 a tonelada, isso? Isso. Mas com custo de produção em torno aí de R$95, R$96 por tonelada. Só que a hora que você olha para a soja na rotação, o que o produtor tem feito? Opa, eu vou deixar mais um ano parado essa área, faço mais um ano de soja junto com os outros 20% que vem do ano que vem. Então, isso vem começando a acontecer de uma forma... E está fazendo mais resultado do que, às vezes, no total da área de cana que ele está ali. Então, é interessante que a gente olhe isso, principalmente como investidor, né? Vai ter uma pressão de quantidade de produção no estado de São Paulo. Esse ano já acontece isso. Deve ser uma safra mais tardia, por causa da seca do ano passado, no que ela favoreceu no ano passado. Essa cana desse ano ela está um pouco mais atrasada em desenvolvimento. Outubro, novembro, né? Ela veio boa parte da safra muito cedo. E se você pegar agora a época do início de ano, né, a gente colhe parte dessa cana para usar como muda, né, as canas mais novas. A muda está muito curtinha, está pequena essa cana. Então, se eu entrar muito forte plantando agora, eu vou gastar muita área de muda, o que diminui minha área de safra. Né? Então, essa conta ela é toda interligada, é importante que o pessoal entenda isso. Só deixa eu dar mais uma clareada aqui para o pessoal entender. Como é que se planta cana, né? Cana a gente não planta com semente, a gente planta com a própria cana. A gente pega a cana aí no máximo de um ano, né, ou em torno de um ano, você corta e planta ela, deita ela no chão, repica entre nós, vamos dizer assim, e você vai plantando. Antigamente, eu sou mais antigo, fazia isso com a mão. Hoje eu acho que já tem máquinas, na época já tinha máquinas que faziam o plantio. Né? E você planta dessa maneira. Então, o que o Denis está falando, que se eu tiro área para plantar cana, eu não vou ter corte para fazer açúcar e álcool. É isso. Então, só para a gente dar uma clareada aqui para as pessoas entenderem como funciona isso. Só para você ter uma informação, Guto, a gente avançou muito na mecanização da colheita, hoje ela é 100%, mas no plantio a gente chegou a avançar e recuou muito por dois motivos principais. Uma, a qualidade desse plantio, ele falhava muito, que é um processo muito mecânico, e para quem não conhece, né, quando você olha a cana, em cada internó daquele tem um olhozinho, uma geminha ali, que é muito sensível. Aquilo, quando bate na máquina, deixa de brotar. Então, o plantio mecanizado está evoluindo, a gente acredita que é uma solução, sem dúvida, mas voltamos muito para o manual, viu? Tem muita cana manual hoje, também porque eu gasto menos muda no meu plantio manual do que no meu plantio mecanizado. Me sobra mais cana para a safra, né? Essa é uma relação importante de ser feita. Então, quando a gente olha para o ano que vem, a tendência de uma safra mais apertada, um ATR, como eu falei, o açúcar, né? Não tão concentrado dentro de um clima, se é que existe essa palavra ainda mais normal, né? O que seria um clima normal? Também não vou saber explicar o que é um clima normal, mas um clima mais histórico, vamos falar assim. Isso. E com isso você tem uma pressão já de produção. Do lado de consumo, açúcar mostrando no mercado que continua crescendo. A gente vê pressões aí quanto ao açúcar mundiais, aí falando em termos de obesidade e tal, mas o pessoal continua sendo uma fonte de energia primária muito importante ainda, né? E de industrialização muito importante. Então, o processo da migração do campo para a cidade na China traz a cada vez que isso vem acontecendo, né? O açúcar não é direto na China, né? Mas no produto industrializado que eles passam a ter mais acesso, esse consumo vem crescendo absurdamente, né? Então, o consumo de açúcar deve continuar e o etanol deve voltar para os seus patamares de mais força, aí, cada vez mais buscando uma fonte alternativa de energia limpa, né? Então, a gente tem uma perspectiva muito boa de preço novamente para esse ano. Risco que a gente tem
são os custos de produção que continuam bastante pressionados no Brasil, essa questão de importação, falta de produto. Nós estamos vivendo agora aí em todas as culturas a parte de fertilizantes, aí nós estamos numa loucura, o estouro de preço que teve, porque soja e outras culturas crescendo forte no Brasil, consumo elevado de insumos e falta, né, dificuldade até de transporte. Mas, pra você ter uma ideia, nas últimas semanas a gente tem batido recorde de preço de açúcar no mercado, e um fator preponderante que está não é falta de açúcar, é falta de container na Índia, para fazer transporte desse açúcar no mundo. Então, aquela freada que nós demos no mundo economicamente, ela ainda está refletindo os seus reflexos de retomada e de botar isso em giro, né? Isso é um fator... O container ele tem que vir e tem que ir, né? Do momento em que ele não vem, você não tem container para colocar dentro, para mandar de volta, né? Isso é um problema de supply chain, claro, aí, cara... E isso está impactando hoje muito. No mundo, a beterraba, que vinha crescendo muito forte na Europa, teve um problema sério já esse ano e deve se repetir. Eles proibiram um produto químico de controle de pulgão e foi meio feito sem um estudo talvez mais aprofundado, um pouco até ideológico. Politicamente correto. Exato. Passou do ponto, no meu ponto de vista. Exato. Radical, ao contrário. Exato. Eu acho que algumas coisas passaram do ponto. Acho que simplesmente levanta uma bandeira e vamos cortar isso sem fazer um estudo adequado. E eles tiveram esse problema. O pulgão voltou super forte. Ele passa um vírus para a beterraba. Eles saíram de uma produtividade excelente, que é de 15 toneladas de açúcar por hectare. Pra você ter uma ideia, em cana, nós estamos tentando voltar para 12, a beterraba estava com 15, e ela caiu para 8 esse ano. E sem tendência de voltar. Agora o governo Macron está tentando achar uma porta de saída menos desastrosa, um produto que vão tentar colocar uma embalagem mais verde nele, para tentar voltar para um índice de produto. Vamos mudar a embalagem só do produto para voltar, porque senão os caras vão quebrar. É isso. Brincadeira isso. Então, esse é hoje um pouco da perspectiva do mercado, um ano bom para o produtor, para as usinas. Acho que um ano que começa a se mostrar também bastante importante. Agora, a margem desse setor está cada vez mais achatada, né? Um setor que hoje tem aí uma representatividade de matriz energética fabulosa, né? E não é só o etanol, a bioeletricidade aí de bagaço vem crescendo isso e não cresce mais hoje por falta de visão dos leilões que estão tendo de energia, né? A gente vem buscando muito eólica, solar, claro que tem seu espaço, mas o que a gente já tem hoje de capacidade instalada para ser transformada em energia de biomassa, já descentralizada no Brasil, né? Pra você ter uma ideia, eu trabalhava num grupo com 11 milhões de toneladas de cana ano que produzia energia suficiente para manter uma cidade de 2 milhões de habitantes o ano inteiro. Quer dizer, sem ter que construir redes distantes, quer dizer, você está com toda essa produção, ainda falta um olhar melhor nesse sentido, né, para a biomassa. É uma das coisas que eu falo, né? Todo mundo fica falando em carro elétrico. O Brasil ele tem um perfil especial para o carro híbrido. Sem motor a etanol e elétrico. Sem dúvida, né? sem dúvida. Eu acho que, né, é uma coisa que toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo. O carro elétrico tem uma questão. A gente sempre fala, viu, Guto, você tem que olhar do poço à roda, essa questão do meio ambiente. Porque assim, o poço do petróleo a gente sabe onde é até o abastecimento. O etanol é da cana até a roda. E a energia elétrica, de onde ela vai vir? No hemisfério norte é poluente. Não vem dizer para que ela não é poluente, que ela é poluente. Você só está concentrando a poluição em algum lugar. Seja carvão, seja gás, seja o que for, você está concentrando. Se você falar em hemisfério sul, aí você tem hélio, você tem sol, você tem vento, você tem a usina, você tem o etanol, quer dizer, você tem aí... Né? E a vantagem do etanol no carro elétrico, no híbrido, é que você já tem no Brasil uma rede de postos distribuída, né? Imagina você fazer todo um investimento de rede para abastecimento só do elétrico, né? Mas eu acho que isso, sabe, Denis, é uma visão de governo. Tanto a energia produzida com o bagaço da cana, como o carro elétrico, o híbrido a etanol, é só uma questão do governo virar chave, né? Isso. Só que aí vem a Petrobras pendurada, aí tem que defender o preço disso, o preço daquilo, aí tem a Eletrobras, aí vou privatizar, não vou, né? Vou vender
vou vender as destilarias da Petrobras, mas não posso. Ele vai abrir o mercado, mas aí está a briga aí, né? A Petrobras, não sei como é que foi essa semana, mas estava esse tititi aí de preço da gasolina. O Bolsonaro todo dia vai na televisão e fala: eu não posso mexer na Petrobras, eu não posso. Para mim já é um recado, né? Aí veio a pancada. Então, tem uma pressão grande nesse sentido. Tem uma pressão. O setor sofreu muito na época do governo Dilma, com aquele controle de preço. O setor de etanol quase acabou nessa época, porque deixou de ser mercado e passou a ser operado. Quer dizer, foi uma loucura, né? Nós estamos colhendo ainda muito dos juros bancários aí desse período, ainda está na nossa conta, né? Foi um estrago, né? Eu acho que no ponto energético, eu acho que o governo só fez estrago, esse negócio de querer subsidiar combustível. Isso não dá, não existe. O que tem de perspectivas aí, falando para o teu público, principalmente de investidores, né? É uma Índia começando a falar de etanol, pelo menos o anidro misturado, isso enxugaria bem o mercado de açúcar, daria um impacto super importante, mas está cada vez mais forte isso, eles talvez irem para um E15, E25, que é a mistura a quantidade de etanol na gasolina. Sim. Isso está cada vez mais presente, né? A Índia tem um subsídio violento, são mais de 450 milhões de reais de subsídio. Produção de cana na Índia, para quem não sabe, ela é quase de pequenos lotes aí, é um programa muito mais social. Eu ia comentar isso. Energético, né? O subsídio lá é o Bolsa Família daqui, vamos dizer assim, né? Porque é o que mantém a população lá comendo. Exato. Por isso outra coisa importante todo mundo saber, a cana-de-açúcar tem origem lá na Índia. Né? Ela não é nativa do Brasil, ela foi trazida para cá, né? Lá no descobrimento, etc. Tal, mas a origem dela é lá. Grandes consumidores de açúcar também, está no Oriente Médio e Ásia, né? Eles também consomem muito. Agora, o que a gente tem que pensar? Que esse subsídio que existe lá não é fácil de tirar, mas se transformar em etanol, isso seria interessante. O mercado absorveria uma boa parte da cana-de-açúcar da Índia para etanol. Vamos falar que fosse igual aqui no Brasil, uns 60-40, você tira 40% da cana do açúcar, por exemplo, no segundo maior produtor de açúcar do mundo, né? A China está ali na segunda posição. Então, é interessante que a gente continue acompanhando isso. Do lado do Brasil, perspectivas boas são as indústrias aí, né? Você continua com uma São Martinho forte em bolsa aí e com investimentos aí de mais de 1 bi aí, tanto de etanol de milho agora, ou termoelétricas de bagaço, que ela acabou de fazer com o BNDES. Você tem um IPO de Jalles Machado chegando agora aí, que foi muito forte e surpreendente. Então, assim, os grupos estão voltando a pensar no IPO, isso é importante para o setor. Eu acho que a gente está cada vez mais perto do mercado, de novo, né? O setor está muito desatrelado disso. E para o próprio produtor de cana, a gente começar a pensar em instrumentos de proteção, né? Porque o produtor de cana hoje, diferente do produtor de soja, né? O de soja, ele compra o insumo, ele já vende parte da safra, né? Ele já garante o seu custo ali. O produtor de cana, ele não tem essa perspectiva numa cultura que é semi-perene, né? Ela demora 5 anos ali o teu plantio para você terminar. Então, se a gente se aproximar mais de mercado, a chance de que a gente comece a ter mais hedge de matéria-prima seria super importante. Pra você ter uma ideia, para esse ano já, a gente estima que 70% do açúcar a ser exportado já está travado em bolsa. É um número muito forte. Diz uma coisa, a gente tem na bolsa o contrato de etanol, o anidro acabou, porque eu acho que o governo consome tudo, mas a gente tem o do posto, né? Vamos dizer assim, o hidratado, e o açúcar também desapareceu. Né? A gente tinha esses 3 contratos, sobrou um só, assim mesmo a liquidez é baixa. Você acha que exatamente por estar engessado, o anidro, então, não tem condição, essa exportação também engessada, e a gente fica sem essa possibilidade de trabalhar na Bolsa? Eu acho que a gente tenta trabalhar com o produtor de soja, travar opções, né, call, put, para proteger preço, ou mesmo nos contratos e tal, e a gente vê essa parte açúcar-coleira derretendo na Bolsa. É isso. Eu acho que era uma coisa que se pensou muito pouco no passado. A gente tem um modelo de precificação que é muito importante, do qual eu faço parte, que é o Consecana. Para quem não conhece, nós temos aqui a Orplana, que eu represento, que é o lado dos produtores, e do lado de lá da mesa, vamos chamar assim, de negociação, você tem a Única, que é a União das Usinas Produtores de Açúcar e Etanol.
Há muito tempo já foi instituído o Consecana, é um modelo de precificação fantástico, que ele, a base de custo, ele determinou um padrão de que 60% do custo de produção do açúcar e álcool está na agrícola e 40% na indústria. Então, a cada tonelada vendida de açúcar ou litro de etanol vendido, você já destina para o preço da matéria-prima 60% daquilo. E hoje isso é um preço base, né, na verdade, é no mínimo esse Consecana, e a gente tem outros incentivos e ganha-ganha divididos entre produtor e usinas, né? Porém, a questão de precificação e de proteção, ela precisa crescer, e algumas usinas já vêm tentando fazer um exercício nesse sentido. Como elas estão fixando mais, ela precisa fixar a matéria-prima também, porque senão ela fica com uma ponta só travada, a outra solta. Eu não preciso explicar isso para vocês vão saber o que acontece. E eu acho que conforme as usinas estão crescendo nisso, a tendência é que instrumentos sejam desenvolvidos pensando na cana do produtor. Cana do produtor hoje, normalmente, dentro das usinas, está numa faixa de 30%, 40%, tem usina com 60%, 70% de produtor. Então, se eu não achar um instrumento para isso, eu consigo estar me defendendo pouco também como usina, né? A cadeia produtiva vai precisar se organizar nisso e chegar até o produtor, senão isso fica completamente aberto. Isso, vamos dar mais uma clareada aqui. Você falou 30%, 40% a 60%. Vamos lá. O produtor planta a cana, vamos supor, o produtor plantou do bolso dele a cana, suportou 1 ano e meio para fazer o primeiro corte, né? Às vezes até corta um pouco antes, um pouquinho depois. Mede 1 ano e meio, ele corta. A usina vai lá com a máquina, corta, transporta e põe na esteira, né? A esteira é o ponto que a gente fala que ele passou na balança e descarregou. Vamos dizer por aí. Tá? Então ele põe lá na esteira. Como ele plantou, ele recebe 60%? É isso. Como na cana dele, ele recebe 60% do produto vendido pela usina. Tá? Então, do açúcar, do mix de açúcar que a usina vendeu, do etanol que ela vendeu, aquilo gera um valor médio. Desse valor médio, 60% vai para a matéria-prima. Então, hoje, quando eu te falo assim, o ATR de cana, o preço, né, do açúcar da cana está 0,74 centavos, é que aquilo lá é 60% de todo um cálculo feito com CPE, Exalc, dentro do Consecana, que me leva a calcular tudo que foi vendido no mês e a chegar nesse preço de formação do preço da cana, via essa relação 60% de custo agrícola, 40% de custo industrial. Isso é dessa forma. Agora, no modelo que você falou, existe o fornecedor que planta e a usina faz colheita, existe fornecedores maiores que fazem tudo, até chegar na esteira, como você disse, até chegar na balança. Então, assim, a gente tem uma variedade razoável entre 2 ou 3 tipos de modelo. Alguns plantam e colhem, a usina transporta, né? Então tem uma série de complementaridades aí que faz hoje. Mas em termos de preço é isso. Do que a usina vendeu de açúcar e álcool, 60% dessa receita vai para a cana e 40% vai para a indústria. Quer dizer que se eu tiver muito preguiçoso, vamos dizer assim, estou com minhas terras lá, e chego e falo, vai lá, planta, colhe e me paga. Não é arrendamento, não é nem uma parceria. Na parceria eu faria o cultivo. O que o cara consegue hoje? Você tem noção do que ele consegue? Hoje, eu sei que tem distância da destilaria, né? Por causa do frete, etc. Tal. Vamos lá na média móvel, né? Hoje em dia todo mundo fala a média móvel. Essa é boa. Hoje eu posso te falar assim, o arrendante hoje, ele tem, primeiro, ele está fora do risco, né? Ele não está no risco de produção. Se a cana tiver uma geada, se tiver uma seca, se o mercado não está absorvendo, ele está fora do risco. Então a primeira coisa é essa. E a gente ranqueia assim hoje em termos de remuneração, né? Primeiro, o que está ganhando mais é o arrendante, depois a usina, depois o produtor. Essa é a sequência hoje. Então, assim, o custo de terra hoje, ele veio crescendo muito, né? Eu estou falando de uma realidade do estado de São Paulo, principalmente, outras realidades... Assim, exato. Que estão olhando o preço da cana. Isso. A Centro-Sul, da soja. Da soja, exato. A Centro-Sul, ela veio com a própria cana crescendo, né? Porque o açúcar e o etanol vieram desenvolvendo, isso trouxe um valor fundiário importante, porém, o estado de São Paulo começa a chegar próximo à cidade, você começa a concorrer com o ramo imobiliário quase, né? Tem
Tem produtor que fala para mim, eu estou quase plantando em terra de condomínio fechado, né, no preço que estão querendo me cobrar. Então, isso vem sendo hoje, para te dar uma proporção que é preocupante também, porque o próprio arrendante tem essa preocupação também. A terra tem custado em torno de 25% a 28% da produção, do custo de produção para você pagar a terra. Então, isso é muito pesado hoje. Pra você ter uma ideia, o pessoal que produz soja em larga escala, quando você passa de 12% a 15% do custo da produção para a terra, eles estão caindo fora, eles vão buscar terras mais baratas. A cana não tem muito como sair, porque não tem como levar a usina junto, né? Pois é. Então, você está fixado nessa região, né? Então, a questão de terras é uma questão estratégica importante a ser pensada. Eu acho que dentro da equação, aí, tanto para a usina quanto para produtores, o arrendante, a gente vai precisar sempre estar olhando formas de se manter atrativo, porque também para o arrendante não interessa que a atividade deixe de existir, né? Que eu migre as usinas para etanol de milho no Mato Grosso, tal, não sei o que vai acontecer no estado de São Paulo, que a atividade vai remunerar isso depois. A soja a gente sabe que vem nesse boom, vai se manter ainda por alguns anos, é verdade, mas você já tem toda uma cadeia estruturada que pode se beneficiar duplamente, né? Vamos falar assim, você não tem por que ir contra um negócio, mas hoje é um dos grandes pontos de atenção em custos de produção de cana, está na questão fundiária, sem dúvida. Mas é um ciclo, né? É isso. A gente tem... minha mãe tem propriedade ali em Tarumã, São Paulo, né? Vale do Paranapanema, então a gente viveu todos esses ciclos aí, né? Boi lavoura de soja, depois cana, voltou de novo na soja, voltou para cana e agora está nessa briga de novo. Então são ciclos, eu acho, que acontecem e a gente está preparado para passar esse ciclo, né? Passar essas posições. Mas eu fugi do assunto, né? Vou puxar de novo o assunto e travar preço na Bolsa. Você está falando aí que existe um interesse em trazer liquidez para esse mercado. A gente fica extremamente feliz, porque é um mercado que a gente, onde eu mais opero, né? Que são milho, boi, soja, café, né? Gostaria muito que o açúcar voltasse, parou, né? E o etanol, nem que seja o hidratado que está aí no momento, não teria problema, mas que ganhasse volume, né? Ele está com muito pouco volume, muito pouco movimento. Existe realmente um movimento para isso, ou é só uma ideia ainda embrionária? Porque o que a gente diz, né? O que nós somos? Nós somos os especuladores do mercado, que não é uma palavra feia, né? Eu tenho que falar isso, fora do Brasil não é. Porque se você tem um produtor e você tem um consumidor, ou seja, se você tem um produtor de cana e uma usina, né, eles travam o preço, mas tem que ter a liquidez no meio do caminho para eles poderem sair das suas posições conforme necessário for. Né? E nós fazemos isso. Né? Quem traz liquidez para o mercado é o especulador. Né? A gente não tem terra, a gente não tem boi, não tem gado, não tem cana, não tem nada. Que nós temos? Nós temos uma visão de mercado junto com análise gráfica e fundamento. Para quê? Para que a gente possa vir trabalhar esse mercado, né, e trazer liquidez para todo mundo poder entrar e sair a hora que quer. Existe algum trabalho nesse sentido ou ainda embrionário? Eu acho assim, do lado das usinas, eu acho que isso vem avançando de maneira importante, né? O mercado de açúcar é mais organizado nesse sentido, né? O açúcar 11 ali de Nova York, 11 já tem possibilidades, grandes grupos já fazem isso, né? Você vai pegar Raízen, Copersucar, São Martinho, todo mundo já trabalha nisso. O que não chega hoje, que está muito ainda, é a fatia do etanol, que precisa ser estruturada, como você disse, liquidez, é um mercado que praticamente não existe em bolsa, né? A gente tem o contrato ali, mas é muito pouco usado. Acho que isso é uma coisa que depende muito dos interesses das indústrias, né? Sem esquecer que boa parte das indústrias hoje é produtora também de petróleo, né? Não podemos esquecer que o pessoal entrou bastante no setor, então tem um pouco de conflito nessa hora quando a gente fala de etanol. Agora, do lado do produtor, o que eu posso te garantir é que nós, como Orplana, uma das bandeiras, com certeza, de desenvolvimento é como chegar a uma precificação, de alguma forma, de proteção para o produtor. Isso é fundamental que a gente consiga amadurecer, desenvolver, e até para o teu público que está ouvindo aí, nós estamos abertos a projetos que pensem nesse sentido, porque eu falo muito que a soja tem vários benefícios no Brasil, de tecnologia, de investimento que foi feito, mas
se não é a proteção que tem, o produtor estaria sofrendo talvez muito mais, e talvez a soja não fosse o que é hoje, se eu não pudesse ir comercializando e pagando as minhas contas e deixar uma margem ali para eu trabalhar. Acho que isso fez a soja ser a soja no Brasil, a liquidez dos contratos trouxe isso, né? O mercado trouxe isso para o produtor, e é por isso que ela é tão pujante hoje, não tenho a menor dúvida disso. E se a cana se ajustar para isso, eu tenho certeza, se isso chegar até o produtor, nós vamos ter um novo ciclo de etanol e açúcar e bioeletricidade, porque o produtor já está hoje, continua forte, aí com 60, 70 milhões, como eu estou te falando, podendo ser mais que isso até, e só que nesse risco ele já continua fazendo dessa forma. Se eu não tiver esse risco, porque qual que é o problema para quem está nos ouvindo e não conhece tão bem como você já conhece aí? Você imagina eu plantar algo aqui que eu vou colher por 5 anos e eu não tenho a menor noção de quanto isso vai ser vendido. É só isso, né? É só isso. Tem montanha-russa mais segura que isso. Menos emocionante. Então, esse é o desafio do meu produtor hoje. Ele faz um alto investimento de capital intensivo sem saber como é que aquilo vai ser remunerado nos próximos 5 anos, quer dizer, sem proteção. E nem sabe quanto vai produzir, porque pode chover pode chover pouco. Porque ele está no risco, né? Quando eu te falei do Consecana, o Consecana ele faz um hedge para a usina, porque assim, do que eu vendi, eu já sei que eu vou pagar 60% para a matéria-prima. Fim. Mas o produtor sabe que vai receber 60%, ele está no risco do preço junto com a usina, mas ele está sozinho no risco da produção. Exatamente. Então, se eu não tiver um instrumento de proteção, não sei se a securitização pode ajudar, mas para mim nada é igual a um instrumento de precificação e proteção de mercado. Por isso que eu olho sempre com muito bons olhos quando eu começo a ver IPO de usina, mais açúcar travado no mercado. Essa pergunta vai chegar no etanol, com a questão do carro, né, do biocombustível ser cada vez mais forte. Então, eu acredito que a gente vai passar por esse amadurecimento, mas ele tem que chegar até na ponta. Eu acho que muitas iniciativas, às vezes, no ramo do açúcar e álcool, no sucro energético, ele para muito nas usinas e não vem até a ponta. Nós estamos falando de CBio, de RenovaBio, né? Um programa espetacular e tal, mas que deixa o produtor quase fora disso. Como é que pode, né? Pela energia renovável, a gente esquece onde ela se renova, né? Exatamente. Para você ter aonde literalmente ela nasce, né? Onde tem descarbonização hoje? A gente tem uma planta que com luz solar tira carbono do ar e, né, não tem ninguém que tire tanto carbono quanto a cana, isso é comprovado, para gerar biomassa, para tudo. Então, assim, as coisas, às vezes, o fornecedor ele fica muito fora disso, e um dos grandes papéis que eu tenho aqui é trazer o fornecedor para o mapa, sabe? Ser colocado no centro, o investidor conhecer, então estou aproveitando o seu canal aqui para isso também, saber, e hoje o mundo vem procurando muito mais a relação direta com os produtores, né? Em cacau isso já acontece, né? Em café isso já acontece bastante, e a gente precisa trazer isso para o produtor de cana. O contrato de café na Bolsa é o único hoje que tem entrega física. Então, você pega teu café, deposita num armazém certificado da B3, ele é classificado e pronto. Você vai lá trabalhar teu preço. Você pode vender, você pode comprar, você pode fazer o que você quiser. Entendeu? Ali dentro, fazendo sua fixação. Lá na frente, você entrega o café ou não. Quer dizer, você está livre para isso. Soja, o que a gente trabalha aqui em relação à soja? O cara, em vez de ir lá e assinar um contrato de entrega a preço futuro, um produto que ele não sabe se vai produzir ou não, porque ele ainda nem plantou, né? E se recém plantou, ainda tem todo o ciclo pela frente, que é muito mais curto que o da cana. Então, o risco é muito maior, né? Porque a cana, você tem um ano aí para ela pegar chuva, não pegar chuva, enfim. É isso. E a soja não. A soja, o milho, tem dias específicos para cair a chuva ou não nela. Né? É isso. Então, o que a gente faz? Cara, compra uma opção, ou compra uma call, ou compra uma put, depende da situação. O correto é ele comprar uma put, o direito de vender a um determinado preço. Né? Se o clima começa a ficar ruim, compra uma call, porque o preço pode disparar. Né? Então, o direito de comprar um determinado preço. E ele não fica amarrado, né? Se der chabu lá na frente, se ele não conseguir colher, tem isso. Então, realmente, se o produtor conseguisse trabalhar esses preços dele lá na frente, né? Ele também teria uma segurança muito maior. E uma vantagem, né? O mercado que a gente pode... Nos Estados Unidos, a soja tem 5, 6 anos para frente, mas poderia, no mercado específico de cana, exatamente por ser um ciclo de pelo menos 4 anos, a gente jogar, ter um mercado, trabalhar, estudar, né? Conversar, sentar com a Bolsa e montar um contrato aí de opções
alguma coisa de 4, 5 Agora anos. você imagina eu te dar uma opção de cana, né, para você vender nas usinas depois. Né? Exato. É a liquidez direta do mercado, como nós falamos. A gente está falando ali, não, a usina vai travar, e com isso ela trava a cana. Isso é uma coisa. Agora, e se alguém começa a organizar o mercado de compra de cana para... Eu vou negociar a cana no mercado com as usinas. Tenho certeza que isso é uma coisa que dá para ser produzida e é algo que está, assim, na minha bandeira aqui, sem dúvida, para a gente buscar esse desenvolvimento. Então a gente precisa pensar em alinhar isso, porque é um mercado fantástico, né? E um mercado que tem bons olhos no mundo inteiro, né? Porque, afinal de contas, é o grande captador de CO2. E hoje para te passar, só desculpa nessa linha do que você está falando, certificação hoje na cana não é preocupação, não é problema, pelo contrário, nós vamos acelerar isso nos produtores. Hoje a gente tem Bom Sucro, já vendemos os primeiros créditos, temos 2 associações aqui que já venderam crédito de sustentabilidade para empresas fora do Brasil. Quer dizer, o CBIO vai demandar uma certificação. Então, assim, talvez um pouco para o teu público que está mais distante, né? Esse mundo hoje de equilíbrio socioambiental da cana hoje, eu convido para quem não conhece conhecer, porque ela virou uma página de história gigantesca e hoje ela é referência em alguns setores já nesse tipo de... E a gente só vai crescer se passar por isso. Eu falo muito isso com o produtor. Certificação na cabeça do brasileiro, ele lê como penalidade, às vezes. Eu falo, não, é o contrário. É identificação de quem faz bem. E por isso eu remunero o melhor para quem faz bem, né? Eu busco isso no mercado hoje. Não, e outra, é um chamariz para capital. Exato. Você pega um mundo que tem 90% do mundo está pagando juros negativos, os 10% está pagando positivo e ninguém quer investir, tá sobrando uma grana violenta no mundo, né? E você vem com uma bandeira ecológica, vamos dizer assim, mas que realmente tem uma estrutura fantástica, que gera uma cadeia de empregos, impostos, etc., de qualidade gigantesca, tá? Com uma certificação maravilhosa. Pô, o cara vem babando trazer dinheiro para cá. É isso. Então, quer dizer, é importante você ter uma certificação. Lá atrás a gente falava em ISO, né? ISO 9000, etc. É uma certificação também, né? Então hoje você está trazendo uma certificação que traz para esse mercado aí, abre uma porta de investimentos do mundo inteiro dentro desse nosso parque aí, sucrocoleiro. Maravilhoso. Adênio, o que você acha para frente? Qual que é a previsão para esse ano? Como é que estão as perspectivas aí para frente? Vamos deixar a concorrência com a soja de lado, que isso é um ciclo, daqui a pouco a soja também dá uma olhada. Mas olhando dentro do mercado, tanto da cana quanto do açúcar e do etanol, né, da usina, ou mesmo da energia, se a gente olhar para o lado da usina, a energia, o açúcar e o etanol, e do produtor... Eu acho que essa conjuntura de fatores positivos, ela segue esse ano, a tendência é essa. Açúcar crescendo aí 2%, tem de 2% a 3%, tendo indicações aí no mundo, então é super importante. Essa questão da Índia, no médio prazo, deve acontecer do etanol, então com isso continua sendo super relevante. A questão do etanol Brasil, não tenho dúvida de que nós vamos consumir cada vez mais etanol, essa questão de políticas e de crescimento de etanol de milho também em algumas regiões, eu acho que vai colocando o etanol cada vez mais na realidade da matriz energética e de combustível. A dificuldade que nós vamos ter com Petrobras, como você falou no começo aí, daqui a pouco com dificuldade de refino, baixo investimento, quer dizer, o etanol vai assumindo isso cada vez mais. Nós temos um fator aí da bioeletricidade que também, para mim, é crescente, sem volta. A energia hoje de biomassa é uma realidade para as usinas, sem dúvida, gera uma receita importantíssima, né? Eu tive experiência de trabalhar já até com palha recolhida no campo para geração de energia. Então, assim, a gente tem biomassa para isso, o que a gente precisa ter é uma organização de mercado para isso. Para você ter uma ideia, a usina, quando ela gera energia, ela traz uma estabilidade para o sistema elétrico, para a rede, impressionante. Durante 8 meses ela está ali gerando. Se você tiver uma turbina de cogeração, você consegue fazer isso, inclusive, na entre-safra, com o teu bagaço estocado, né? Para quem não sabe, passa às vezes na porta da usina, aquela montanha que tem nas usinas é de bagaço, aquilo ou você olha aquilo como energia ou como dinheiro, mas é uma montanha importante que tem ali. Então, e tem um outro setor surgindo dentro do setor. O setor é muito rico, né? A cana, ela gera uma série de caminhos possíveis, né?
a biotecnologia, tanto em alimentos como para alimentação humana e animal, via levedura, né? Partes da levedura. Então, eu olho assim, que dessa cadeia, quando a gente fala assim, puxa, como é que vai ficar com essa questão de pressão ambiental? Eu acho que nós estamos super preparados para isso, nós estamos prontos para comprar essa briga, sabe? E o que não tiver bom, nós já temos cabeça hoje para ir lá e corrigir. Só me fala o que você não está achando que está bom. Agora, não vamos falar besteira também, colocando como barreira comercial coisas que não são verdadeiras, né? Não vamos achar que vamos cumprir a cota de soja na Europa plantando na França do jeito que nós vamos plantar, né? Aí eu sou obrigado a falar que isso é uma grande besteira. Então, assim, eu acho que no setor de açúcar e álcool nós estamos muito preparados para isso, nós estamos vendo grupos ainda se consolidando, ficando muito fortes, olhando para a logística de maneira muito importante, né? Ferrovia voltando a crescer, a questão portuária, né? O que Copersucar e Raízen fizeram nos últimos anos aí, São Martinho, em termos de portos, né? É impressionante. Então, assim, é um setor pujante que segue forte, né? Ele segue forte e ele precisa conquistar mais posicionamento de mercado. Eu acho que isso é uma coisa importante. Não se controlar esse mercado de combustível, você destrói esse mercado em pouco tempo. Isso é claro para mim. Se a consciência ambiental for realmente uma consciência ambiental que ela não acaba quando o barril de petróleo baixa de $50, a gente vai realmente estar preparado para o mundo que quer biocombustível. Nós temos bioeletricidade, temos tecnologia, né? A África vem buscar aqui hoje para ajudar no desenvolvimento dos países africanos. O etanol vem sendo estudado aqui, o etanol 2G, né, o de segunda geração, que é feito do bagaço ou da palha, né, da fibra, da celulose. O mundo já olha para isso aqui para o Brasil já está com pesquisa avançada nisso. Né? Você não investe mais porque esse mercado está ficando limitado em políticas públicas. Como você disse, o governo precisa ter decisão de falar, não, vamos forte para isso, nós vamos. Mas você já tem montadora, como a Fiat já vinha falando, e você tem outras hoje falando, não, o ideal no Brasil não é carro flex, é carro etanol, porque eu estou deixando de aproveitar, porque não sei se todo mundo sabe, mas o poder carburante do etanol é maior que a da gasolina. Só que ele não se expressa naquele motor flex. Né? 110 octanes para 89, 90. Isso. Essa é a diferença. Muito mais limpo. Quer dizer, então, assim, quando você olha para tudo nesse setor, é super positivo. Agora, precisa andar, né? Então, assim, isso que eu estou te falando, eu escuto já há algum tempo também algumas dessas coisas. E esse negócio não gira, esse negócio não roda. Então, quando eu te falei, abrindo aqui, e me interessei muito para falar com vocês que falam de investimentos, de mercado, esse setor ele precisa encostar mais no mercado. Eu acho que é isso. Então, quando você me perguntou ali, por que você acha que isso não evoluiu? Porque o próprio setor ele não encostou no mercado. A gente resolve aqui entre nós mesmos, a gente cria nossos caminhos, verdade. Só que o mercado foi deixando para trás, foi deixando para trás. Então, assim, a hora que começo a ver esses IPOs, eu fico muito satisfeito, muito feliz. Porque eu falo assim, nós vamos ter uma retomada, né? Foi feito lá atrás com Cosan, São Martinho, algumas entraram nisso e depois parou, né? E se você comparar, foi nessa época que os contratos futuros começaram a perder importância, porque o mercado o setor saiu do mercado. Então, acho que essa volta precisa acontecer e ela vai trazer um ganho gigantesco para o negócio. Eu acredito que sim, porque não sei se é cultural ou não, né? Porque a usina sempre, se você voltar, né, a produção de açúcar e depois de cachaça vem de 1500 e pouco, 1560, 1580, né? Um pouquinho depois do descobrimento do Brasil, e ficou sempre na mão de pessoas mais poderosas, vamos dizer assim, né, dos coronéis, etc. E de repente dá a impressão que essa cultura, entre aspas, né, pelo amor de Deus, não vamos, né, tudo evoluiu, mas tipo assim, né, pode deixar que a gente resolve, né, que a gente faz, e eu acho que hoje em dia o mundo é totalmente diferente, é o que você falou, as usinas têm que se jogar no mercado e trazer liquidez no mercado para trazer a atenção do público, porque entrar no mercado não é só uma questão de dinheiro, de levantar dinheiro ou de valor de empresa, né? É você trazer o público para perceber o que acontece neste ramo, neste mercado. É isso. As pessoas olharem, né? Porque a França com o Macron é terrível, né? O Brasil, o mundo inteiro pegou fogo, ele só viu incêndio na Amazônia. É isso. Pegou fogo. Aí tem o direcionamento. A Ásia, você não enxergava um palmo na frente, tanto incêndio, só pegou fogo aqui. Aí os nossos produtos químicos aqui são horrorosos, etc, etc. Então a gente não vai comprar soja do Brasil. Isso tudo é uma barreira comercial, né? Uma barreira... E a gente tem que mudar essa visão. A gente tem que bater de frente
com esse tipo de visão e mudar essas coisas. A gente não pode mais aceitar isso dessa maneira. Né? E eu acho que trazendo a usina, trazendo o produtor, trazendo as associações para dentro, nas organizações, para dentro do mercado, eles ganham visibilidade. Né? Aqui eu tenho vários clientes ou alguns grupos que a gente conversa em que as pessoas nem sabem distinguir um pé de milho e um pé de soja, mas elas já estão entendendo o mercado, elas já sabem o que significa, o que é o resgate do carbono, produção, estabilidade. Né? Se falar em estabilidade energética, é uma coisa fantástica, porque eu acho que muita gente aqui não viveu aquela época que você tinha luz, não tinha luz, a energia era 110 ou 220, dependendo da cidade. Você ia lá, não era 110, era 100, era 98, a 220 era 205, as coisas não funcionavam bem. Hoje em dia tudo bem, que você liga aí, os aparelhos são de 90 a 240, então não tem problema. Mas queimava a geladeira, Só que isso é em casa. Você imaginou uma indústria produzindo que ela não tem estabilidade de energia. Então, eu acho que é um mercado fantástico. Eu acho que assim, o que eu mais fico confortável de ver hoje é que a gente veio se aproximando do mercado, e aí você falou um pouco de história das empresas familiares que foram se formando, mas foram elas também que foram trazendo essa transformação, né? A chegada do carro flex, quem comprou aquela briga de pró-álcool lá atrás, quer dizer, isso veio, né? E isso casou, né, com essa força, com os grupos que também começaram a vir de fora, né, que chegaram com uma força talvez econômica maior, mas não entendiam absolutamente nada desse negócio, tomaram um grande tombo no começo aqui também. Então eu acho que agora a gente equilibrou um pouco mais o que é fundamento, né, o eterno ali, vamos falar assim, com o moderno, né, e você juntou os grupos e o entendimento foi, opa, peraí, esse negócio funciona assim, mas dá uma olhada para o mercado também. Então isso acho que a gente cresceu junto. Agora, quando eu falo de meio ambiente, hoje dentro da cana, eu convido, para quem não conhece, visitar o que são as APPs hoje dentro de canavial, os corredores que você tem, né? A questão de fogo, hoje, aproveitando esse espaço aqui, o produtor não quer fogo no canavial. Se você olhar para uma colhedora de cana que custa R$1.300.000, R$1.500.000, quando ela vai colher uma cana queimada, o desastre que é naquilo lá. Então, assim, nós não temos interesse nenhum em queima disso, mesmo porque a palha que está ali, ela é combustível se for para caldeira, ou ela é fertilizante, se ela queimar hoje, nós aprendemos isso também. Mas antigamente vocês queimavam. Queimavam, a gente não tinha essa visão, hoje a gente tem, né, uma visão de ganho que tem, as produtividades vêm crescendo, o uso racional de recursos vem crescendo. Então, assim, eu acho que o setor está muito pronto para isso hoje, muito pronto, mas ele tem um problema, como todo o agro brasileiro vem tratando e vem fazendo, eu acho que essa ministra vem fazendo um trabalho fabuloso, de comunicar. O que ela está fazendo é contar o que já está sendo feito hoje. Como disse eu não me lembro quem que falou isso, acho que foi o Tejon que falou isso uma vez, não é o Brasil que eu quero, aquela propaganda que tinha na Globo, né? É o Brasil que já existe, né? Olha aqui o Brasil que já existe. Então, eu acho que a gente precisa investir um pouco mais em comunicação, mas na questão de falar assim, me fala o que não está bom e vem conhecer o que eu faço. Porque eu falar de mim mesmo não cria valor nenhum. Então, quando eu chego para o mercado, é isso que você falou, o mercado só vai valorizar se ele perceber. Então, assim, como é que eu faço certificação, como é que eu faço organização logística, como é que eu faço meus programas sociais, como é que eu tenho meus programas ambientais? O mercado percebe isso. Aliás, quando ele percebe isso, ele valoriza. Quanto mais próximo essa percepção está no cliente final, maior o valor do meu produto, né? Isso é conhecido em qualquer setor, mas a gente ainda faz pouco. Mas eu acho que nós estamos num momento muito positivo de fazer mais esse tipo de colocação, de comprar essas brigas, de mostrar a cara mesmo. Eu falei, olha, tá bom, você está falando uma grgrande bobagem, vem ver o que é o canavial aqui. Uma cana na Amazônia, pelo amor de Deus, não acha uma cana dentro da Amazônia, não acha cana no Pantanal, você não, né? É um negócio que se assusta de ouvir o pessoal falar assim, né? Então, mas não é uma briga contra a sociedade, é isso que eu acho que o setor agro também entendeu. Não é, se você não tem o agro, você morre também. Não podemos entrar nessa questão. Como sociedade, o Brasil é uma sociedade agroindustrial. Basta ter equilíbrio, como tudo funciona no equilíbrio. É verdade. Assim, falando nisso tudo, uma coisa que me preocupa muito, que eu vejo na televisão agora, com essa briga de preço de combustível daqui e de lá, porque X% do preço da gasolina é encarecido por causa do etanol. Eu paro e olho assim e falo, cara, é lógico que é o concorrente direto, né? A Petrobras quer vender gasolina, não quer vender etanol. Ela produz gasolina, ela não quer, né? Ninguém sabe porque o etanol entrou pelo menos as gerações mais novas, com certeza não sabe
porque o etanol entrou na gasolina, porque a gente usava um tal de chumbo tetretila, Exatamente. que era um troço extremamente cancerígeno, tá certo? Que foi banido no mundo inteiro, e quem começou esse processo foi o Brasil colocando etanol, descobriram que podia ser substituído pelo etanol. E o etanol entrou. Então, quer dizer, além de ser um produto ecologicamente correto, ele não é cancerígeno, e tirou um produto altamente poluente, né? E aí vem a Petrobras e diz, a gasolina está cara porque a gente tem que comprar etanol. Pô, dá vontade de encher. Agora, você imagina, vamos até sair do poluente, vamos falar o seguinte, tá bom, vocês conseguem 25% a mais de gasolina, ou com refino, ou com importação? Não. Pois é, aí fala se você... Não, sem dúvida. Ainda tem isso, dúvida. né? Ainda tem isso. As refinarias estão uma sucata, aqui era para ser construída gigantesca, roubaram tanto que desistiram de fazer, porque é inviável, ela jamais vai se pagar, está lá, virou um sucatão, lá no Rio de Janeiro. É monopólio, aí você abre para o saudita que quer vir aqui montar uma, mas o mercado é controlado, o cara falou, você está louco? Eu vou produzir gasolina aí para vender abaixo do custo? Vocês estão loucos, eu não vou para aí. Né? E quer dizer, você está entrando, está estrangulando de uma maneira tal óleo diesel e gasolina que você tem que acompanhar o mercado internacional de preço, que é o que a Petrobras está fazendo, porque nós estamos importando uma quantidade gigantesca de diesel. E isso o governo não fala, né? Eu vou intervir na Petrobras. Espera um pouquinho, você está importando diesel, gasolina, porque você não consegue produzir aqui. E aí você me completa com esse raciocínio que eu nem tinha tido. Não, porque eu falei isso para você, dos 25% vai na gasolina. Pega o hidratado e tira do mercado. Pois é, ainda tem isso. Nós só falamos... Não, eu só chamei para briga os 25% que já não dá. Já não consegue. Que já não vão conseguir. Aí agora tira o hidratado do mercado. Também não vai ter o hidratado lá no posto para você abastecer. É isso. Pronto. Então, assim, eu acho que é uma questão de olhar... passa muito por uma organização governamental de que matriz energética eu quero para o Brasil crescer. E nós estamos falando de um país que não está crescendo quase nada há muito tempo. Se o Brasil cresce um pouco, a gente sabe o que acontece com energia elétrica, com combustível, com tudo. Vai ter uma questão de infraestrutura extremamente importante. As usinas estão aí descentralizadas, produção de cana no Brasil inteiro hoje, né? Milho começando, e sim, muito pela iniciativa privada. Agora, eu acho que a ministra Tereza Cristina olha muito para isso, conversa, entende desse negócio. Eu acho que isso é uma facilidade de conversar com quem sabe do que está falando, né? Parece um absurdo, mas a gente tem que comemorar quando consegue no governo a gente ter alguém assim, porque fazia tempo que a gente não tinha um interlocutor positivo. E assim, você tem que olhar tudo isso para fazer essa conta. Não é assim, eu quero gasolina, não quero. Qual a tua logística? Qual a tua distribuição? Onde que nós vamos levar isso para dentro do centro-oeste brasileiro? Né? Então, tudo isso, eu acho que hoje a gente vem começando a ter um pouco mais de visão mais ampla. E é por isso que o agronegócio vem crescendo, né? Senão... E ainda com muita dificuldade, né? Com muita dificuldade. Né? Em 2009, 2010, eu fiz ali um trabalho ali na Embrapa, clima temperado, tá? E eles já estavam começando a pesquisar cana-de-açúcar aqui mais para o sul, que gia, que faz frio, etc. Até hoje eles têm pesquisa lá, produzem, fizeram variedades, quer dizer... eu não sei como é que está geneticamente modificado, porque modificar a cana, né, ela produz açúcar, é alimento, aí cria uma situação mais complicada. Mas se conseguisse fazer que a cana suportasse um pouco mais de seca, um pouco mais de frio, você pode produzir a cana de norte a sul, de leste a oeste no Brasil, respeitando a Amazônia e Pantanal, que os caras acham que a gente planta lá dentro, tá certo? Mas eu acho que a gente teria esse tema. Eu acho assim, em termos tecnológicos, o agro em geral avançou absurdamente, né? As variedades de cana, os melhoristas vêm fazendo um trabalho espetacular, e não estou falando de transgenia ainda, estou falando só de desenvolvimento, é um trabalho heróico aí que esse pessoal tem feito. A transgenia deve se tornar uma realidade hoje, começar com algumas questões de resistência, talvez a pragas, depois a seca. Mas eu acho assim, dentro disso tudo que a gente falou, uma coisa que eu gostaria de aproveitar, e falei com você numa conversa prévia, né? Eu gosto muito de falar das pessoas, né? E eu acho que o que a gente precisa, e está começando a acontecer, é ter novas lideranças com outro tipo de compromisso e entregas em todos os setores para a gente começar a crescer.
passa por pessoas primeiro, né? Quando eu falo de um programa de produtor de cana, talvez seja um dos maiores programas sociais, eu vou chamar, que você tem, porque ele está sem subsídio nenhum, ele produz ali, ele tem os seus empregados ali, ele tem, quer dizer, uma receita gerada na cidade. Muitas vezes nós esquecemos desse tipo de coisa, né? Agora, dentro das unidades industriais, o quanto que o pessoal investiu em treinamento hoje para se lidar com uma turbina de geração de energia elétrica, para você ter um centro de pesquisa, né? Eu vim de uma cidade pequenininha que a gente atuava, tinha lá 6, 7 PhDs formados na cidade, quer dizer, tem uma força desse negócio do agro que ainda vem meio de sopetão, de uma iniciativa privada que puxa às vezes mais, outra, mas mostra que se a gente organizasse um pouco isso, para a gente ser muito mais potência do que nós já somos hoje. Isso eu não tenho a menor dúvida, mas isso passa por visão de negócio, por visão de macroeconomia, né? Eu acho que isso a gente tem começado a trazer um pouco mais para as pautas, porque não tem política que segure quando um setor se organiza desse jeito. Eu acho que isso é cada vez mais fundamental que a gente faz. Eu concordo bem contigo mesmo. Se realmente estiver bem organizado, é um trator de esteira, né? É isso. O que acontece? Você está bem organizado, você está com o mercado do teu lado, ou seja, você tem uma visão boa do negócio, você tem um negócio que funciona, você está organizado, você está no mercado. Cara, passa por cima, não tem governo que vai conseguir manipular preço ou fazer qualquer coisa. Não tem. Denise, já passou 1 hora, voou, era de meia hora, 40 minutos, já estamos com 1 hora falando aqui. Quer dizer, a gente tem assunto para uma outra com certeza, estou à disposição. Para frente, aí vou te chamar de novo, vamos organizar, vamos bater um papo, vamos entrar nessa área aí que você está dominando hoje, aí, que é gente, né? Gente é uma coisa complicada, mas também é uma grande solução. Tá? Com certeza. Então, vamos encerrando por aqui. Se você quiser fazer teu fechamento aqui, para eu poder encerrar o programa. Tá contigo. Eu agradeço a oportunidade, parabéns aí, eu valorizo muito todo mundo que investe nessa questão do agro de conhecimento, principalmente com a ponte com os investidores. Então, fico à disposição de todos aí, meu contato, Guto, tem aí fácil, vocês podem me achar em LinkedIn aí também, fiquem à disposição. Ao Guto aí, a Liberta, o que precisarem também. E tenho certeza que etanol é uma realidade, mercado de açúcar não retrai e bioeletricidade vai ser cada vez mais forte no Brasil. Só não esqueçam da parte importante, precisa ter cana. Cana-de-açúcar, quem é especialista e eficiente nisso chama produtor de cana-de-açúcar. Isso aí, muito obrigado, Denis, foi uma satisfação bater um papo contigo aqui, vamos ter que marcar outra e vamos ficando por aqui. Não esqueçam, sábado que vem, 9 horas da manhã, estamos aqui com um novo programa. Ficou interessado, quer conhecer melhor o mercado, quer entender como essa área de commodities funciona na B3? Aqui embaixo tem o link. Entra e conversa com nossos assessores da Liberta. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.